Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui, com Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, mamãe. Cuidado com isso, cuidado com isso. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tem mãe que o filho não precisa nem ter inimigo, né? Tem. Né? Verdade, tem situação que o filho não precisa ter inimigo. A mãe, por si só, já é o pior inimigo que a pessoa poderia ter na sua vida. Claro que estamos falando de Ed Gein, porque só se fala disso. Você abre qualquer página, tá falando do que é verdade, do que não é, quem achou da série, o que não achou, Ryan Murphy, o que ele fez. Então, nós vamos falar hoje da série do Ed Gein e vamos trazer os filmes que foram inspirados na história dele. Não só aqueles 3 que vocês já conhecem e que são retratados na série, mas tem mais filmes também que beberam dessa água. Uma água que, podemos dizer, estava intoxicada, pois era água de cadáver. Beberam essa água uma moringa feita de... Uma moringa feita de crânio. De crânio. Né? De qualquer coisa possível. Antes, é claro, apoia.se/Abominável Podcast. Esse é o nosso Apoia-se, para você participar. Tem várias recompensas legais. E a gente precisa de uma ajuda para não precisar violar túmulos. Aquelas. Do que tem a ver uma coisa com a outra, né? Nada, mas tudo bem. Pra que a gente não precise viver da nossa arte duvidosa, né? Exato, ninguém quer fazer bonequinho de Durepox, porque a gente faz com Durepox. Ed Gein fazia com outra coisa. Então, apoia.se/Abominável Podcast. Nos ajude a manter este programa na ativa. Ativa pra gente poder trazer outros dodóis famosos do cinema, né? Ele era dodói. Agora vamos falar do Ed Gein propriamente dito. Lembrando aqui, gente, que eu não tô romantizando e nem fazendo, não tô com pena, nem nada, mas algumas coisas precisam ser ditas antes da gente entrar na série, tá? São elas. Primeiro, o Ed Gein não era um serial killer. Ed Gein matou 2 pessoas, ele violava túmulos e fazia isso desde muito novo. Ed Gein era esquizofrênico e nunca em sua vida teve um diagnóstico e um tratamento adequado. Ele era extremamente talentoso. Digo isso porque desde de jovem, não mostra muito isso na série, mas desde adolescente o Ed Gein dissecava animais mortos. Então, acredito eu que se Ed Gein tivesse tido o tratamento necessário, o diagnóstico cedo, acompanhamento psiquiátrico, psicológico, talvez tivéssemos aí um grande taxidermista, por exemplo. Um cara que poderia trabalhar, sei lá, num necrotério, preparando cadáveres para o velório, né? No preservação de corpos, no IML, não sei. Ele poderia ter um trabalho funcional, ele poderia ser um cara que conseguisse viver em sociedade. Mas a história do Ed Gein não foi essa. Ed Gein nasceu numa época que nem se falava em... Imagina, não tinha nem... Se até, sei lá, 10 anos atrás não se falava muito de saúde mental, né? Tinha ainda um estigma, você imagina na época que ele nasceu, na época que ele viveu. O cara nasceu em 1906, bicho. Então, assim, morando numa fazenda isolada, no meio do nada, nem comecei a falar da mãe. Eu só tô falando da situação dele aqui, como doente mental que era. Mas tinha um hiperfoco ali, com peles, enfim, com uma série de coisas que poderia ter sido canalizado para algo extremamente positivo e útil para a sociedade. Enfim, não foi o que aconteceu. A gente teve toda essa doença mental sendo
evoluindo cada vez mais, somado a uma infância e uma vida inteira de abusos psicológicos e provavelmente físicos da sua própria família. Então, é uma bomba relógio. Eu ia só complementar para quem ficou na dúvida quando você começou falando aí que ele não era um assassino em série. O assassino em série ele tem que ter cometido, né, para ser classificado como assassino em série, cometido 3 ou mais assassinatos em eventos separados dentro do período de um mês, né, com uma, como que falam, um espaço entre eles ali. Então, nesse caso, ele matou a vida inteira dele, só 2 pessoas, ele não era considerado, não pode ser considerado um serial killer tecnicamente. A mãe não ajudou muito, né, gente? Ah, ela era terrível, essa mulher. E aí a gente sabe, se numa cabeça, entre aspas, normal, já é difícil você sofrer abusos e conviver com uma pessoa como era a mãe do Ed Gein, você imagina na cabecinha perturbadinha desse homem. O que isso não virou? Não é à toa que depois que ela morreu, esse homem entrou o que Foi aconteceu? quando degringolou de vez, né? Quando foi pro vinagre o negócio. Independente da doença do Ed Gein ou qualquer outra coisa, ele cometeu 2 assassinatos. Ele matou 2 pessoas. Ele tinha que ter sido preso mesmo. Não é porque que ele era um doente, etc., que, ai, puxa, coitado, né? Não merece. Não merecia. Se tivesse tomado os remedinhos, não tinha dado merda. Mas deu no que deu. Não é porque ele foi também uma vítima que ele não teria que pagar pelos crimes dele. Ele foi preso e foi levado para um hospital psiquiátrico, né? Onde ele ficou ali a vida inteira. Então, às vezes, quando você fala sobre esse tipo de situação, né? Um bandido com problema de saúde mental e etc., as pessoas acham que a gente tá romantizando ou que a gente tá com peninha. Vem E aquele não é leva isso. para casa, né? Cria você. Não é isso, Não, gente. Todo mundo tem que ter na cabeça, assim, se você cuidar, se você tratar, dar a atenção devida, a pessoa que tem um problema mental ali, ela pode se tornar um adulto funcional e viver tranquilamente sem cometer crime nenhum. Não é para absolver o Ed Gein, é para entender a história dele, para aprender com ela e tentar evitar que isso aconteça novamente. E aí tem um negócio muito curioso que, assim, não é muito mostrado isso na série, mas o Ed Gein, desde jovem, desde adolescente, ele dissecava cadáveres de animais, né? E aí a mãe dele, quando a mãe dele tava nas últimas, assim, tal, meio que pegando, virando e morrendo, ela pediu pra ser concretada. Ela não pediu pra ser enterrada num caixão de madeira. E isso é mostrado na série, porque ele chega uma hora, logo no primeiro episódio, ou no segundo, que ele vai... Não é spoiler, né, gente? Pelo amor de Deus. Que ele vai tentar, depois do velório da mãe, ele vai tentar tirar a mãe do caixão, ele não consegue. Que ela já sabia que tinha essa possibilidade. E aí que vem a história. Será que mamãe Gein sabia que Ed Gein, já naquela época, antes dela morrer, violava cadáveres? Que ele evoluiu de animais para cadáveres e ela não falou nada e não fez nada? Porque para ela pedir para ser enterrada no concreto, tem um motivo, meu amor. Sim. Quando isso começou, né? Fica essa informação aí pra vocês. Tá bom, meus queridos? Sobre a série do Ryan Murphy, eu acho essa série a mais fraca de todas. Porque a grande sacada da história do Ed Gein é você tentar entender essa cabecinha. É claro que não faria menor sentido o Ryan Murphy ficar reconstituindo como é que esse homem dissecava um cadáver, né? Acho que não há necessidade de mostrar certas coisas. Também não é para mostrar o cara confeccionando um abajur o tempo inteiro. Também não é isso. Mas talvez esses delírios, talvez um pouco mais da infância. E vem um negócio que a galera ficou meio pistola, porque realmente ficou confuso.
O Ryan Murphy, nessa série, ele começou a misturar os filmes baseados no Ed Gein com a história do Ed Gein. Então, você tá vendo ali a história dele, né? Ele conversando com a mãe, daqui a pouco entra o Norman Bates, né? E aí você tem como que o Alfred Hitchcock teve acesso a essa história, que Psicose veio de um livro. O livro já estava pronto quando antes da história do Ed Gein ser pública. Então, assim, foi inspirado? Talvez alguma coisa na direção ali da onde o Hitchcock levou a história, mas o livro estava pronto já. Sim, e o livro é muito parecido com o filme. Tem pouca coisa ali que muda. Mas as reflexões que tem do Massacre da Serra Elétrica, do Silêncio dos Inocentes e do Hitchcock principalmente, a gente entende que o Ryan Murphy, ele quer fazer um alerta para as pessoas. Será que nós somos os monstros também? Que somos obcecados por true crime? Que queremos ver a tragédia? Que queremos ver a série do Dahmer colocando cabeça do cara que ele matou na geladeira? Sabe esse tipo de coisa? Então ele faz uma baita crítica nisso, né? Nas próprias falas do Hitchcock percebendo que criou um monstro ali, né? Que abriu uma porteira dentro do cinema para o deleite de uma grande parte da população sádica, porque todo mundo é um pouco sádico, sim, e gosta de ver coisas absurdas. E esse tipo de violência não tem fim, né? Depois, uma vez que você abriu essa porta, nunca mais você fecha. Então é isso, era o Hitchcock criando um monstro, é ele sendo monstro, é a gente sendo monstro, e no fundo o Ed Gein sendo um esquizofrênico. E é interessante lembrar que alguns estudiosos falam que a partir de um certo ponto o filme de terror ele muda um pouco o eixo do espectador ali. O espectador é colocado quase como um cúmplice, né? Lógico que isso a gente está falando não de uma maneira não literal, né? Porque quando a pessoa vai se ofender porque a gente está falando dessa forma, não, é como se fosse uma pessoa que está acompanhando ali e você está olhando tudo que o cara está fazendo do lado dele. Então e é uma coisa que vem desde os tempos antigos, né? A gente tinha execuções em público, a gente tinha teatro do Grand Guignol. Gente, o Coliseu, né? Pelo amor de Deus. Então, não é uma coisa que vem do cinema de horror. Um fascínio do ser humano já primitivo até, né? E a gente tem isso. Eu entrevistei um psicólogo forense fudido lá no meu outro programa, que é o Totalmente Canceladas, e ele falou uma coisa que eu fiquei impressionada e eu vou contar pra vocês. Ele falou que a crueldade, né, a perversidade, ela é da natureza humana. Nós somos, se eu não me engano, 90% ou 98% do DNA do chimpanzé. E o chimpanzé, pasmem, eu não sabia disso, o chimpanzé, ele arquiteta maldades, o chimpanzé estupra e o chimpanzé mata porque ele acordou de mau humor, meu bem. Então, na verdade, nós somos um chimpanzé tentando ser domesticado e, às vezes, falhando miseravelmente. Sim, chimpanzé que paga boletos. E aí a gente tenta evoluir como ser humano, e evoluímos muito, né? Como as barbáries que eram para os dias de hoje. Mas ainda existe em cada um de nós essa perversidade. E quando você canaliza ela para a arte, tá tudo bem. Sim, porque elas vêm dos mesmos... A criatividade e a destrutividade, elas vêm do mesmo ponto ali. Então você que gosta de ver true crime, ver filme de terror, ler livro, quadrinho, você externar isso que é natural do ser humano para a arte, tá 10 de 10. É isso que você tem que fazer.
O que você não pode fazer é pegar uma serra elétrica e sair matando todo mundo por aí. Por mais que algumas pessoas pareçam insistir muito para que você faça isso. Por mais que muitas pessoas mereçam que você Às faça vezes você olha e isso. você, caramba, uma motosserra agora eu ia resolver. E Não resolver. faça. Não faça isso. Então, fica essa grande reflexão para vocês. ABC Wednesdays. Shifting Gears is back. He has arisen. Tim Allen and Kat Dennings return in television's #1 new comedy. What? With a star-studded premiere including Jenna Elfman, Nancy Travis, and Hey, buddy. a big home improvement reunion. Welcome. Oh, boy. That guy's a tool. Shifting Gears. New Wednesdays, 8, 7 Central on ABC. And stream on Hulu. Mas voltando à série, eu acho que essas interferências com os filmes, Psicose, Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes, atrapalhou um pouco a história do Ed Gein, né? A série. Também acho que Ryan Murphy inventou demais. Porque, claro, gente, ninguém tava lá. É o que eu ia acrescentar agora. Eu acho que ao contrário dos outros que eram assassinos em série, que driblaram a polícia, que fizeram, né, aprontaram um monte de... planejaram várias coisas. Esse cara aqui, ele foi meio que atropelado ali pelas circunstâncias. Ele fez algumas coisas, mas ninguém estava vendo. Quando a galera pegou ele, já estava tudo, né, já tinha... Sim, tava tudo lá. Não foi um período longo onde a gente teve polícia perseguindo, que dá para você esticar uma história. E ele era um cara com problema. Você não tem como você confiar exatamente na memória, na história que ele está contando. Não dá pra saber se o que ele tá falando é real ou alucinação dele. Não dá pra saber. E aí, claro, tem que inventar. Mas eu acho que o Ryan Murphy inventou demais. Mas se tem algo que é necessário dizer, é que o protagonista, o Charlie Hunnam, ele tá espetacular. Este homem entregou tudo e mais um pouco. É impressionante o que ele fez nessa série, assim. A atuação dele é perfeita. Ele falou que ele teve acesso a única entrevista que tem dos policiais, né? Registrado do Ed Gein. Só que ele teve acesso a isso um pouco mais já no processo em andamento da série. Porque estava todo mundo questionando com relação à voz, né? Se a voz do Ed Gein era daquele jeito mesmo. Ele falou que não era exatamente daquele jeito, mas que o Ed Gein tinha uns trejeitos femininos, assim, por conta da mãe dele. Porque a mãe dele fez questão de dizer a vida inteira que não queria que ele fosse homem, né? Que queria ter tido um filho, uma filha mulher. Então, você imagina isso, né? Essa coisa fermentando na cabeça, tipo, a única pessoa que te ama é a sua mãe, é a única pessoa que você convive, ela fala pra você que você não deve transar com ninguém, ela fala pra você que toda mulher é vagabunda, que é tudo pecado, que você nunca deve fornicar, e fala que gostaria de ter tido uma mulher ao invés de um filho homem. Você vai fazer o quê? Foi aí que o Charlie Hunnam teve a sacada de trazer uma voz mais suave pra esse cara, porque esse cara passou a vida inteira tentando agradar a mãe dele. E aí, vamos aos filmes, né, Rô? Porque vale a pena dizer, como a gente já falou aqui, que o Psicose não foi 100% baseado no Ed Gein. Mas o Massacre da Serra Elétrica foi, sim, inspirado em algumas coisas. Esse negócio de ter partes do corpo na casa, cabeças mumificadas que o Ed Gein tinha na casa dele. Você pode perceber que na casa lá do Leatherface tem tudo isso, né? Tem partes do corpo ali no ateliê do Leatherface. Então, a gente tem essa inspiração. E o Silêncio dos Inocentes também temos uma inspiração. O Buffalo Bill, para quem não lembra do filme, né, que é o vilão do filme, não tô falando do Hannibal Lecter, né? Ele tem uma obsessão pelo corpo feminino, pela carne feminina, e ele faz roupa de pele humana, assim como o Ed Gein fazia. Então, também, isso sim,
foi inspirado na história dele. E aí a gente tem outros filmes inspirados, né, Rô? Tem um chamado Tree on a Meat Hook, que... Um nome que impressionante. se você for traduzir, é 3 em um gancho. Gancho de carne, que é aquele gancho de açougue. De açougue. Porque ele também, o Ed Gein era chamado de o açougueiro de... O nome da cidade lá que eu esqueci. Esse do gancho saiu em 72. Conta a história de 4 jovens que o carro quebra, claro. Sempre um carro e sempre os jovens. Quebra ali numa pequena cidade. Aí vem um garoto de uma fazenda que quer ajudar e tal. Só que aí ele leva esses jovens para casa e o pai quer comer as pessoas, né? E no caso, literalmente aqui. E assim como o Ed Gein, o pai desse filme, ele também tem obsessão pela mãe morta e também pendura suas vítimas em ganchos de carne, que foi o que o Ed Gein fez no corpo, né, de uma das pessoas que ele matou. E aí, esse negócio que o Ed Gein comia carne humana não foi comprovado. Nunca foi. Isso é outra coisa também que é difícil da gente na hora de contar uma história sobre o Ed Gein, porque ele é um caso muito... Como que eu vou dizer assim? Ele deu muita manchete e muita gente ali também... Muito sensacionalismo, né? A palavra que eu estava procurando. Deu muito sensacionalismo. Então, algumas coisas foram exageradas, algumas coisas foram inventadas, porque a mídia, né, pega ali, acabou a notícia. A gente tinha aqui no Brasil o nosso querido e saudoso Notícias Populares, que misturava notícias de verdade com notícias inventadas para vender jornal. E isso é uma prática que sempre ocorreu. E principalmente naquela época, quando a gente não tinha como confirmar as coisas de uma maneira tão fácil, né? Então, tem muita coisa ali que ficou... Ninguém nunca conseguiu bater o martelo dizendo sim ou não, sabe? Aí a gente tem um chamado Derringer. Derringer, que aqui no Brasil tem o belíssimo nome Confissões de um Necrófilo, 1974. Aqui é uma, veja bem, comédia dramática de terror, que gira em torno de um fazendeiro de meia-idade cuja mãe é muito religiosa e morre. E aí ele mantém o cadáver dela por perto e para saciar os seus desejos sombrios, ele começa a roubar cadáver do cemitério para poder fazer companhia para a mãe dele. E aí, de repente, ele começa a matar pessoas e esfolar ali o corpo de suas vítimas, fazendo máscaras faciais e etc. Então, esse é um pouco mais parecido com o Ed Gein, mas ainda assim inventadinho, né? Que a equipe aqui, né, que é a direção do Jeff Gillen e o Alan Ornsby, que também cuida do roteiro, eles tinham uma vibe mais escrachada, assim. Eles faziam um terror mais trash, com uma pegada mais bem humorada, vamos dizer assim. Porque eles fizeram um clássico que eu já comentei aqui, que é o Crianças Não Deveriam Brincar com Coisas Mortas. Então esse filme vai na mesma linha. Esse nome também é muito bom. É muito bom. Então esse saiu em 74. Aí a gente teve, em 1993, uma comédia de humor ácido, estrelada pelo Steve Buscemi. Vocês não estão entendendo. Esse filme se chama Ed e Sua Mãe Morta. Acho que pegaram um pouco pesado aqui, né? Pegaram um pouco pesado. É um título um pouco... Assim, eu queria ver aqui no Brasil qual seria o subtítulo que eles iam acrescentar, né? Não teria como, não dá. E aqui a gente tem o Steve Buscemi como o Ed Shilton, que tá ali com a sua mamãe. A mamãe é dona de uma loja de ferragens e pega, vira e morre. E aí ele vira o herdeiro do negócio da família. Só que aí um vendedor aparece e se oferece para ressuscitar a mãe dele. E aí o cara fala, beleza, vamos lá, vamos tentar. E aí ele faz o ritual, faz o que tem que fazer e a mãe volta como um zumbi. E aí querendo o quê? Comer carne humana, né? Porque é o que zumbi faz. E aí agora, então, ele parte pra cima ali pra tentar resolver esse problema.
E temos uma grande história nesse filme a partir desse momento. Nome curioso. Eu achei um tanto quanto meio, sei lá, esquisito, né? Essa abordagem. Eu acho que era permitido nos anos 90 ainda. Anos 90, né, gente? Fazer graça época com... da banheira do Gugu. Fazer graça com... Sushi humano no Faustão. Então aqui era uma década sem limites. E Ed, Sua Mãe Morta cairia super bem aqui. Então tá Passaria tudo bem. no cinema em casa tranquilamente. E aí nós tivemos um mais recente, que não é bem parecido com o Ed Gein, mas é um filme chamado Child of God, né? Filho de Deus, um filme de 2014, co-dirigido pelo James Franco, que é a adaptação de um livro, né? E esse livro é do Cormac McCarthy. Ele saiu em 73 e é inspirado em um assassino real do Tennessee. Só que esse assassino tem algumas semelhanças com o Ed Gein. E aí, meio que no filme, a galera deu uma adaptada, meio que misturou as duas coisas ali. A gente tem no filme um personagem que é solitário, vive no meio do nada, tal qual conhecemos quem, e que vive praticando necrofilia. E aí tem todo o desenrolar do filme. Nos 80, ali no comecinho dos anos 80, saiu um Hotel Diabólico, que era um projeto que começou a ser tocado pelo Tobe Hooper, né, do massacre da Serra Elétrica ali, e ele foi vendido num double feature com Confissões de um Necrófilo, como sendo também inspirado pelo Ed Gein, mas ele não tem muito a ver, que é um casal de fazendeiro, não é um casal, né, é o fazendeiro e a irmã dele, que eles sequestram os viajantes para vender a carne, né? Eles têm ali tipo um açougue, né? Eles capturam a galera e vendem no empreendimento deles ali, que é um motel. Não né? tá fácil. Da estrada. Tá caindo pra hora da morte, gente. Pois é o que Ai, falaram, né? Que resolveria dois problemas numa, né? A superpopulação e a fome. Mas se você está insatisfeito com a série, né, como biografia, a gente tem em 2000 um filme chamado Ed Gein, o Serial Killer, que já começa errado já começou mal. Brasileiro, né? Porque o original dele é Sob a Luz da Lua. É um nome até bonito, né? Bonito. E aqui no Brasil eles tiveram que botar esse subtítulo com fuleiro. Esse nome merda. Tem um cara que é muito... Ele tá muito bem como o Ed Gein, assim, que é o Steven Halesback. Eu não sei que outra coisa que ele fez, assim, famosa, mas ele tá muito bem como o Ed Gein. Já passou, eu vi esse filme na TV. Não me lembro exatamente que canal, mas... E ele é bem certinho, assim, né? Não fantasia muito, ele só tenta dar uma exagerada, assim, na violência, mas nada muito fantasioso. E sempre é possível ver Bates Motel. Bates Motel. Né, que não é belíssima série. Muito assim, né? Porque, enfim, é baseado no Psicose e não no Ed Gein. Mas temos algumas semelhanças ali também com a história do Ed e que vale a pena ser visto, porque é uma puta série. E também sugiro que vocês procurem o Ed Gein, que é uma HQ que saiu pela Dark Side aqui no Brasil, escrita pelo Harold Schechter, com arte do Eric Powell, que é muito boa. Essa sim tem muita coisa, muitos detalhes da infância, detalhes da vida com a mãe e tal, que é um lado mais pé no chão, digamos assim, da história. Cara, você imagina tudo isso estourando na época que estourou. Se hoje a gente tem Sônia Abrão, Léo Dias, só os urubu, gritando ali, você imagina naquela época o choque que não foi a imprensa ter descoberto esse cara, assim. E teve uma das coisas que atrapalham bastante também, né? Eu já vi pessoas falando, eu não sei até que ponto, foi o fato de assim que a galera pegou ele, né, e tal, eles botaram fogo na fazenda onde ele morava. Botaram fogo na casa.
Então, aí a polícia podia ter feito um trabalho melhor, talvez. Sim, muita coisa ali se perdeu, né? Porque falam que ele, por exemplo, dizem que ele talvez tenha matado o irmão, mas Nunca foi comprovado. nunca foi comprovado, sabe? Aí tem gente que fala, não, porque tinha marcas do pescoço do irmão e tal. Tá, mas tinha mesmo, né? Será? Será que tinha mesmo? Então, Ou era gente... só mais uma maneira de vender mais É. jornal. Pois é. Criamos um monstro, né? Ed Gein não era fácil nem um pouco. Era criminoso, sim, era. Mas criamos um monstro. Foi obra e mais obra em cima desse cara e a gente criou o Homem do Saco, a gente criou o Bicho-Papão aqui. É muito louco isso, né? Antes da gente encerrar, eu quero falar da Darkflix Plus, porque é o único serviço de streaming do Brasil focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Custa R$ 9,90 por mês. E aí você acessa pelo tablet, pelo seu celular, pelo seu computador, através do aplicativo ou do site darkflixplus.com.br. Tem algumas TVs, eu sei que na Claro TV tem, para você já assistir na sua televisão, na sua casa. Todo dia entra um filme na Darkflix e tá lá os filmes do Massacre da Serra Elétrica para você assistir, para você... Psicose tá lá também para você ver. Então é sempre uma grande oportunidade rever esses clássicos, independentes de serem baseados ou não na história de alguém. São filmes incríveis, muito bem feitos e que entraram para a história do cinema de horror e que estão na Darkflix Plus para vocês conferirem. Meus queridos brasileiros, cuide da saúde mental de vocês. Exatamente, cuide da saúde mental de vocês, procure ajuda sempre que precisarem e comentem aqui se vocês curtiram a série, se vocês não curtiram, o que você acha. Conta aqui pra gente qual é a sua opinião sobre a série do Ryan Murphy, que já anunciou que a próxima vai ser sobre a Lizzie Borden, né? E é... Se tem uma coisa que Ryan Murphy não é muito bom, é em retratar o feminino, né, gente? Na verdade, eu já comentei aqui também que eu acho o Ryan Murphy ele tem algum probleminha, assim. Eu acho que ele erra a mão em muita coisa que ele faz. Eu acho que ele tem essa pegada sensacionalista, assim, de chocar e de causar mesmo, que eu particularmente gosto, né, nas figuras que eu acompanho, assim. Eu gosto quando a pessoa tem esse encrenqueiro, sabe? Quando a pessoa é Encrenqueiro, isso. Encrenqueiro, eu gosto, mas tem algumas coisas que ele faz que me incomoda, mesmo ele sendo uma pessoa LGBT, quando ele retrata algumas pessoas LGBT ali, eu acho esquisito, né? Fã ou hater, sabe? Aquela coisa. Sei. Eu também amo e odeio o Ryan Murphy. Essa temporada realmente não é a melhor dele, eu continuo ficando com a primeira temporada, que eu acho que ele soube contar muito bem a história do Dahmer, principalmente no foco que precisava. Temos um programa especial aqui, né? Que é o lance da polícia, que é o lance do racismo. Exato, todo o contexto social do que levou aquilo a acontecer. Que seria muito interessante, porque aqui a gente está falando lá do começo do século, né? Na primeira metade do século. Tem muita coisa acontecendo, pós-guerra, tem várias... E aí ele passou por cima. Pois é, inventou demais ao invés de aprofundar um pouco mais a psique, que era isso que a gente gostaria de tentar entender, porque entender, gente, nós não vamos nunca. Não vamos. E a terceira temporada é essa, né? Essa é a terceira. A segunda foi dos irmãos Menendez, que também foi boa, ok. E essa é a terceira e a quarta vai ser sobre a Lizzie. Veremos o que este homem vai fazer. Que a Lizzie é mais obscura ainda do que o Ed Gein. Tem menos informação ainda. Tem menos informação. Ele podia ter pego uma galera que ele tem mais informação, né? Pra não ficar inventando tanto. Vamos ver. Sei lá. Vamos explicar pra ele que aqui no Brasil a gente tem Suzanne von Richthofen. Nossa, imagina? Lady Gaga de Suzanne von Richthofen. A gente vai ter a Marina Rui Barbosa naquela série Tremembé, que eu acho que estreia final do mês de outubro. Vai ser o grande Esquadrão Suicida brasileiro. Você pode ver na chamada, é igualzinho. Eu amei. Galera andando em câmera lenta, assim? Não, tipo, Marina Rui Barbosa é Suzanne von Richthofen.
fulana de tal é Elise Matsunaga. E que não sei o que, só faltou, sabe assim, é igualzinho, meu. Sônia Abrão seria Amanda Waller, né? Bota nós pra fazer uma série pra você ver se a gente não arrebenta. Ele tá perdendo um talento aqui, né? Que a gente joga aqui, ó. Vocês estão podendo aproveitar esse talento, mas o Hollywood, o mundo, não. Não pode. Esse negócio de Ed, sua mãe morta, você não sabe o que eu e o Rodrigo faríamos com Tremembé, meu bem. Você não sabe de nada. Vem com a gente. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.